Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Após esse triunfo importante, a galera do Sport TV, do programa Troca de Passe, falou sobre o Juba. Falou muito bem sobre o nosso Juba, de que eles já tinham até conversado entre si, né, de que o nosso Juba é seleção. Fico muito feliz e preocupada ao mesmo tempo, né, gente, com essas questões dos desfalques. A gente já viu ontem o jogo como foi, a falta que certos atletas fazem, como o Caio Alexandre, como o Gilberto. Foi um jogo difícil, estressante, o Fluminense fazendo esse joguinho de toda hora tá procurando falta, parando o jogo, macetando, né, como a gente fala. Um jogo bem chato. Houve essa questão com o Cauli, né? Houve vaias com o Cauli. Depois eu queria falar sobre isso, né, em outro vídeo, para isso aqui não ficar muito extenso. Mas de uma coisa certa, né? O nosso Jubinha broca demais. Após o Ceni já vem com a entrada do Lúcio, do nosso Pulguinha, que voltou ontem, do Thiago, já mudou bastante o jogo. Eu não sei o que Ceni está esperando já para colocar o Lúcio, já que o Lúcio voltou daquela fase ruim, né? Para colocar o Lúcio como titular e o William José, né, não está rendendo muito bem, mas bora acompanhar o que a galera fala do nosso Juba, que é gratificante. Lógico que teve uma galera chata aí, do próprio programa mesmo, né? Uns comentaristas chatos pra caramba, mas hoje vamos falar de coisa boa, né? O Esquadrão se garantiu em casa, fez um gol, inclusive o único que triunfou dentro de casa, né? Dos que estão na Copa do Brasil, que jogaram essa primeira fase, esse primeiro jogo, o único que triunfou. Então, está, né, com certa vantagem aí. Mas vamos embora conferir. Super telão, os placares desses primeiros jogos das quartas de final. No Clássico Mineiro deu Cruzeiro 2-0, Corinthians venceu o Atlético Paranaense 1-0, Vasco e Botafogo empataram em 1-1 em São Januário e na Fonte Nova em Salvador deu Bahia 1-0 sobre o Fluminense. Vamos falar muito sobre esse jogo. Convido vocês aí de casa para participarem com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Vamos ter a participação de Paulo César de Oliveira para falar sobre os lances polêmicos da arbitragem na noite de hoje. Tô aqui com Carlos Eduardo O Mansur, com Alex e com vocês aí de casa. Vamos começar a partir de agora a falar desse grande jogo lá de Salvador e a vitória do Bahia. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Tem algum time que perdeu o favoritismo, algo assim, ou tá tudo dentro do programado nesse primeiro round aí de Copa do Brasil nas quartas de final? Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Não, acho que se manteve o que a gente falava ontem, né? Quem tinha algum nível de favoritismo ou conservou ou ampliou, né? Eu acho que o Cruzeiro, que já era favorito, aumentou o favoritismo dele. O caso do Corinthians também, porque vai decidir em casa tendo a vantagem do 1-0 conseguido fora. Um confronto que, evidentemente, ainda está aberto, mas o Corinthians é claramente favorito. O confronto Vasco e Botafogo aberto, mas eu acho que o Botafogo, que para mim era favorito, vai jogar no Newton Santos, no seu estádio, e para mim ainda tem mais possibilidade do que o Vasco. Acho o Bahia favorito contra o Fluminense desde o início da disputa. Agora ele vai ao Maracanã com o empate a favor, mas evidentemente num confronto que está aberto, que o Fluminense pode dar a volta. Depois de um jogo que para mim foi um jogo equilibrado na maior parte do tempo, de produção ofensiva dos dois lados baixa, o Bahia com muita dificuldade para vencer a marcação do Fluminense, que a partir da metade do primeiro tempo se ajustou e deixou o Bahia muito desconfortável no tipo de jogo que ele gosta de fazer. E o Fluminense, que quando teve mais posse, porque o Bahia era muito pouco agressivo quando o Fluminense tentava sair de trás, quando pressionava à frente, às vezes causava algum problema no 4-3-3, que ele pressiona quando vinha para um 4-5-1 um pouco mais atrás. Era muito conservador, dava muito tempo, muito conforto aos defensores do Fluminense. Por outro lado, o Fluminense, quando está em ataque organizado e não em transição ofensiva, quando ele se coloca no campo ofensivo com a bola, o Fluminense também oferece muito pouco em termos de criação, em termos de perigo. Depende muito do jogo pelos lados, de uma tentativa de cruzamento, da vitória dos pontas contra os seus marcadores. Então o jogo era de pouca produção ofensiva, definido numa desatenção completa da defesa do Fluminense, no lance de falta no meio-campo, além do enorme mérito do belo passe do Jean Lucas para o gol
para o gol do Juba, que aliás controla a bola magnificamente antes de finalizar. E o Bahia acaba vencendo um jogo que era equilibrado, podia ter pendido para qualquer dos lados ou até tinha uma cara de 0-0. O Bahia acaba construindo uma vantagem. A gente chegou a dizer aqui na semana passada, a Juba merecia uma chance na seleção brasileira, né? Pelo menos na lista larga lá poderia estar. E hoje confirma de novo. Nem acho que ele tenha feito o melhor dos jogos hoje, né? Mas de novo decisivo, Alex, mostrando que a parte técnica está em dia, domínio espetacular, lançamento também muito bom do convocado Jean Lucas, para ele cortar com tranquilidade e bater para fazer o único gol do jogo. Que momento do Juba, que aliás lembra um pouco a sua carreira, né? No aspecto de ser muito híbrido do lado esquerdo ali. Pode jogar como um 10, pode jogar como um segundo homem de meio campo, pode jogar na lateral esquerda, ao que você também se acostumou ao longo da sua carreira, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Luiz, que vai participar, que é o melhor do Brasil, ele com... Nossa, Grafa e Ericão. E todo mundo que está em casa. Primeiro com o Jean Lucas, convocado com muita justiça e também jogando muito. Hoje o Bahia fez um jogo discreto. Só que nessa individualidade, ele com o Juba, eles acabam realmente criando, construindo um momento que foi uma das poucas, até falhas, vamos dizer assim, que o Fluminense acabou tendo e eles acabaram aproveitando por essa individualidade. Esse tipo de jogador com essa versatilidade, ele pode daqui a pouco... Você vê, ele tentou o Cauli, às vezes está lá como um ponta por algo, mas eles trocando muito junto ali com o Jean, acaba dando muito essa possibilidade, porque se ele está no meio, ele marca e joga, se ele está na beirada mais avançada, ele consegue construir, ele tem um pensamento e entendimento de jogo que facilita, isso é bom para o treinador, na verdade. Então, onde ele joga, ele consegue dar resultado, e o bom, igual eu sempre falava, né, cara, o bom é que a gente está sempre no campo, né, quando você joga em mais de uma posição desse jeito, você pode jogar e ele vive um momento realmente especial. Vamos continuar a falar sobre essa vitória do Bahia sobre o Fluminense. Fala, Mansur. Só um detalhe que eu acho que aconteceu muito no jogo. Vocês citaram o Caio Alexandre, que não estava hoje. E para mim ele foi uma falta especialmente sentida hoje pelo Bahia, por uma circunstância. Quando o Bahia saía jogando e ele colocava o Arias, lateral direito, junto com o David Duarte e o Mingo para fazer um trio que iniciava jogadas com o Juba junto do Acevedo mais adiante, o Bahia acaba formando naturalmente quase um quadrado no meio, né? Porque ele fica com o Acevedo e o Juba, mais adiante o Everton Ribeiro e o Jean Lucas encostando nos atacantes. O Fluminense lidava com isso com os três homens de frente, Canóbio, Serna e Everaldo, vigiando na primeira pressão esses três homens de frente. 3 contra 3. E como o Fluminense queria ter uma sobra na linha defensiva, naturalmente ele ia ter um jogador livre no meio. Quase sempre, como o Hércules, quase todo o tempo ficava vigiando o Jean Lucas. O Martinelli vigiava o Everton Ribeiro mais frequentemente. E o Nonato ficava mais atento ao Juba, quase sempre o Acevedo era esse jogador livre. Várias vezes que o Bahia conseguiu progredir foi encontrando o Acevedo como esse homem livre. Só que ele não tem a mesma capacidade criativa do Caio Alexandre. Num jogo como o de hoje, se o Caio Alexandre surge como esse homem livre, o Bahia poderia ter criado mais situações perigosas. Aí até que lá pela metade do primeiro tempo, o Canóbio começa a vir fazer esse papel como mais um quarto homem pelo meio na hora de defender, e o Fluminense mais ou menos iguala as coisas por ali e cria mais dificuldade para o Bahia. Mas acho que o Caio Alexandre hoje seria uma peça que poderia ser muito influente no jogo. Assim. Pois é, né? Aquilo que eu falei. Quando o Lúcio entra, o Pulguinha entra, o Thiago entra, o jogo ganha uma vida, né? Porque o Bahia... Assim, o jogo estava extremamente estressante. E que dupla, hein? Nosso Jubinha e o Jean Lucas. Eu ia falar o Carlos Alexandre, porque o Carlos também faz muita falta. Muita mesmo. Mas na esperança aí do próximo jogo, né? A gente já vai com essa vantagem para o Rio, mas não está nada ganho, nada... já tem aquela soberba de dizer que está tudo ok para o Bahia, né? Pés no chão e segurar o jogo. Vamos fazer o jogo deles também? Ficar segurando, macetando, não deixar eles jogarem, que nem eles fizeram aqui ontem, né? É sempre um tiro no pé esse tipo de jogo, né? Porque acaba como acabou ontem. O Bahia acha a oportunidade e faz o gol. E o Renato bem soberbo, hein? Depois a gente vai conversar sobre isso na coletiva dele. Bem soberbo. Bom, por hoje é só. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.